Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao programa Operador Mantenedor Nexa. Meu nome é Daniel Rezende, vou ser o instrutor de vocês nesse curso de hidráulica. Então vamos lá para a nossa primeira aula, pessoal. Aula 1, pessoal. O objetivo dessa aula é que vocês conheçam as características fundamentais da hidráulica, onde que ela é utilizada, como que ela é aplicada na indústria, tá? Então vamos lá. Gente, atualmente a hidráulica ela tem um papel fundamental no mundo. Pode ser sendo utilizado a hidráulica de fornecimento de água, a hidráulica aplicada em veículos, a hidráulica aplicada em aeronaves, trem, máquinas da construção civil, equipamentos de mineração aí de lavra, entre outros equipamentos. Então a gente vai ter aí, ó, utilização da hidráulica em máquinas, e ela tem um papel importante, pois a hidráulica ela tem uma característica de fornecer força e movimentação precisa, então ela tem essa característica de força e movimentação precisa. Ela também vai ser utilizada em aeronaves, ela vai ser utilizada em trens, navios e entre outros lugares também vai ser utilizada a hidráulica. Para a gente poder conhecer um pouquinho da hidráulica, a hidráulica nada mais é, indo para o lado da engenharia, da física, é o estudo de fluidos. Quais são esses fluidos? Podem ser diversos, pode ser fluidos como água, fluidos pressurizáveis, fluidos não pressurizáveis, correndo dentro de uma tubulação. E também as suas características de leis, que são as suas propriedades também. Então, essa ciência da hidráulica, a gente vai estudar esses fluidos que estão circulando dentro da tubulação. Como está mostrando um exemplo aí, uma tubulação de água. É lógico que na indústria, pessoal, o fluido utilizado não vai ser a água. Qual que é o fluido que é utilizado na indústria? Na indústria a gente vai utilizar fluidos específicos. Cada equipamento que você tem aí dentro vai utilizar um tipo de óleo hidráulico, que é um óleo pressurizável, com características e aditivos exclusivos daquele equipamento, daquele processo de trabalho que ele está fazendo ali. Então, são diversos tipos de óleo que a gente vai estudar mais para frente em outras aulas. Então, ó, se a gente for ver a grande vantagem da hidráulica na indústria, é a sua característica de posicionamento preciso. Então, a hidráulica consegue fazer um posicionamento preciso e ela também fornece uma força muito grande. Do lado da tela aí de vocês, está aparecendo um caminhão guindalto, também conhecido popularmente como caminhão MUC. MUC, na verdade, é uma marca, tá, pessoal? Mas não tem problema a gente chamar ele de MUC, não. Mas o termo correto seria guindalto. Esse caminhão aí, eu acredito que todos vocês já devem ter visto, conhecido esse caminhão. E uma coisa que vocês podem perceber, às vezes até mesmo alguém de vocês aí opera um caminhão desse, a principal característica desse caminhão é a sua capacidade de fornecer força. Tem caminhões aí que levantam aí 10, 15, 20, 25 toneladas. E eu já vi até maiores, tá, pessoal? 35, 40 toneladas. E qual que é a sua característica? Força e precisão. Vocês conseguem reparar que você consegue fazer uma volta aí de aproximadamente 180 graus na parte de trás da carroceria do caminhão, até mesmo na parte da frente, aumentando até esse ângulo para mais, tá, pessoal? Tem alguns modelos até que dão 360 graus, você consegue fazer uma volta em volta do eixo articulável ali todo. Aí vai depender de modelo para modelo. E qual que é a característica? Força e precisão e movimentação controlada, que isso também é muito importante para nós. Então a gente tem uma imagem aqui, ó, que é a comparação da hidráulica, a relação de peso e potência entre um motor diesel, um motor elétrico e um motor hidráulico. Gente, esses motores aí, eles estão em mesma proporção, como se fosse um motor físico real, que fornece aproximadamente aí uns 100 kW de potência aí, que é uma unidade de medida de potência. Então, se vocês repararem aqui, pessoal, vocês têm o motor diesel, olha o tamanho dele, e ele fornece 100 kW. Olha o motor elétrico, já é um pouquinho menor. Se ele é menor, é menos pesado. E aí ele fornece um valor aqui também de 100 kW.
E a gente tem a relação do motor hidráulico, que ainda é um motor menor ainda, porém fornece a mesma potência dos outros motores. E a relação então de peso-potência, pessoal, é muito vantajosa. E se eu gasto menos material e os motores hidráulicos, dentre os três que estão aqui, é o que tem menos complexidade de montagem, de estrutura, nós vamos ver esses motores hidráulicos aí nas próximas aulas. Então, o que que acontece, pessoal? Ele é um motor pequeno que tem a mesma capacidade de fornecer uma potência grande, igual aos outros motores aí. Então, é uma relação importante. A vantagem de peso e potência na hidráulica é muito grande. Exemplo, se eu fosse ter um motor diesel para movimentar qualquer máquina aí na indústria e o atuador, o cilindro dela fosse a diesel, seria impossível da gente utilizar, porque o tamanho é muito grande para poder fazer a mesma força. Ah, se eu fosse utilizar um motor elétrico no lugar de um motor hidráulico, ou então no lugar de um atuador hidráulico, do cilindro hidráulico, tá, pessoal? Também seria muito grande, pesado. Eu teria que gastar mais com a infraestrutura que iria segurar esse motor. Então a hidráulica, ela veio para ficar na indústria e isso é inquestionável. E ela vai ser utilizada em vários locais. E é importante a gente conhecer essas características fundamentais da hidráulica. Então, pessoal, qual que é a vantagem? Já até comentei a vantagem para vocês, né, gente? A vantagem da hidráulica, a principal vantagem, é a transmissão de grandes forças utilizando pequenos componentes. Como um exemplo aí para vocês aí, ó. A gente tem um macaco hidráulico. Vocês podem perceber aí, ó. Esse macaco hidráulico, ele levanta 3 toneladas e ele é menor que uma mão humana. Dentro vai ter um fluido hidráulico. A gente vai estudar como que é o funcionamento dele mais para frente. Por enquanto, a gente só quer contextualizar com vocês. Então, a gente tem esse macaco hidráulico aqui. Olha a força que ele faz para poder levantar esse carro, que é um carro que pesa 1,5 toneladas. Então, assim, e ele é muito pequeno. Então, a relação de força e tamanho é muito importante na hidráulica. Outra vantagem da hidráulica é a capacidade de operação suave, ou seja, nesse caso, você tem controles de velocidades muito precisos na hidráulica. Então você consegue uma máquina grande que consegue carregar aí 5, 6 toneladas, igual o exemplo aqui, ó, no caso aqui é uma escavadeira que está adaptada a uma ponta diferente, né? Tá pegando essa bolinha aí. Pessoal, então assim, uma máquina muito grande, muito pesada, mas você consegue ter uma precisão. E aí ela tem também um outro processo. Ela permite a reversão de sua velocidade, ou seja, e a reversão de sua movimentação muito facilmente, apenas desviando o local onde o fluido vai passar. Se a gente for parar para pensar um motor a diesel, que eu tenho que usar uma caixa de engrenagem para poder uma caixa de engrenagem do câmbio lá do motor para dar a reversão, para a gente colocar a famosa ré nele, sendo que na hidráulica você simplesmente muda o sentido do fluido. Você tem essa característica aí, ó, de fazer essa reversão e também uma reversão suave. Lá no motor a diesel você tem que apertar a embreagem para você conseguir desacoplar o sistema de transmissão do motor, do volante do motor, para você conseguir fazer essa reversão. Na hidráulica não, na hidráulica é muito simples. Então essa é uma das grandes vantagens dela. Às vezes vocês não param para pensar isso, estão trabalhando aí dentro da indústria e não param para pensar, mas isso é uma vantagem. Agora, outra situação são as desvantagens. Como todo sistema possui vantagens, o sistema hidráulico também ele vai possuir suas desvantagens. E quais são elas, pessoal? A desvantagem do sistema hidráulico é a sensibilidade à sujeira. Por exemplo, o fluido hidráulico que está sendo utilizado lá, o óleo hidráulico que está sendo utilizado, ele trabalha com muita, por exemplo, construção civil, ou até mesmo o processo de mineração de vocês, tem muita sujidade, poeira, então acaba tendo bastante contaminantes. E aproximadamente 80% das falhas dos sistemas hidráulicos estão relacionados ao seu fluido.
Então, a sensibilidade à sujeira, uma vez que você tem alguns anéis O-rings, né, que são as vedações, os retentores nesses atuadores, e quando você tem essa sujeira contaminando o óleo, ele acaba arranhando o cilindro, ou então também ele acaba danificando esses retentores, essas vedações, e aí começa a dar vazamento. E a dependência da temperatura. Então, gente, a temperatura também no sistema hidráulico ela é muito prejudicial. Então, para vocês, uma informação importante para vocês guardarem aí é o seguinte: vocês têm que verificar a temperatura que está na unidade hidráulica. Por quê? A temperatura que está no fluido. Por quê, gente? O óleo hidráulico, de acordo com a temperatura, ele muda suas características, suas propriedades. Às vezes eu tenho um local que ele é muito frio, ou então um local que ele é muito quente. Quando você tem essas situações e a temperatura às vezes varia muito, por quê? Vamos imaginar o nosso carro. Eu liguei o carro de manhã, ele está o quê? Frio. E comecei a andar. Dando um exemplo para vocês, estou indo para a empresa. Com o passar dos quilômetros vão avançando, o tempo vai também passando, a temperatura do carro começa a aumentar. A tendência do óleo é o quê? É ficar cada vez mais fino. E ele ficando cada vez mais fino, ele muda suas propriedades, tanto de lubrificação, no caso lá do motor lá do carro, na indústria aí da utilização das máquinas hidráulicas, ele vai mudar a sua capacidade de compressão, a sua capacidade de força. E aí é onde que começa, por causa da temperatura, provocar vazamentos. Então, assim, é muito importante que a pessoa que trabalha com operação, porque o programa não é operador mantenedor, operar e manter a máquina, manutenção. Então, assim, importante que o operador ele entenda essa questão da temperatura específica da unidade hidráulica. Para quê? Ele não pode trabalhar com uma temperatura maior recomendada no sistema. Exemplo, se seu carro tá indo aí para trabalhar, seu carro aquece muito, o que acontece com ele? Vai queimar a junta de cabeçote. Se o óleo hidráulico aquece muito, vai começar a dar vazamento, porque ele tende a ficar mais fino, ele vai começar a danificar os anéis O-rings, que também esses anéis eles são especificados para uma determinada temperatura. Então, quando você acaba tendo essa temperatura maior, ela vai gerar sérios problemas, vários danos aí no sistema hidráulico. Ok, pessoal? Então, desvantagem da hidráulica é a sensibilidade à sujeira e a dependência da temperatura. Se tiver muito sujo, eu vou ter principalmente problemas de vazamento e o óleo ele também não pode cair em qualquer lugar, não pode cair no solo, porque ele é um contaminante, ele vai contaminar o meio ambiente. Então, sujeira provoca vazamento que contamina o meio ambiente. E a empresa não quer que isso aconteça, tá, gente? Começou a vazar no cilindro hidráulico, vocês têm que informar para o pessoal da manutenção, ou se vocês futuramente receber uma ordem de serviço para dar manutenção também, trocar isso daí que é muito importante essa situação, tá, gente? E a outra é a dependência da temperatura. Vocês podem reparar que a temperatura ela muda a propriedade do óleo. Aqui a gente tem um óleo trabalhando no primeiro dia, e aí de acordo com a temperatura vai alterando, vai mudando essas propriedades e também vai provocar vazamento. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês ainda vão ter outros vídeos sobre também a aula de número 1. E agora é a hora da gente fazer um exercício sobre esse conteúdo. Boa sorte!